Questão de número 6A. Como é definido o número E? Olha só, para mostrar para vocês a definição do número E, eu vou usar aqui o GeoGebra. Inicialmente, eu vou entrar com o parâmetro A igual a 1. Ó, parâmetro A igual a 1. E agora eu vou considerar a função exponencial f de x igual a elevado a x. Tá lá, a função exponencial f de x igual a elevado a x. Agora, é claro que como A vale 1, o 1 elevado a x vai ser 1 para todo e qualquer x. Logo, essa função f de x aqui vai ser a função constante igual a 1. É por isso que o gráfico está dando essa reta horizontal que passa aqui por esse ponto de abscissa de coordenadas 0 e 1. Mas a gente pode variar esse A, né? Pode variar esse A e aí você vai ver que a gente vai obter o gráfico de uma função exponencial. Temos aqui alguns detalhes para observar. O A não pode ser qualquer. O A tem que ser um número maior do que zero. Essa é a definição da função exponencial. f de x igual a elevado a x com A maior que zero. Então você vem aqui, ó, propriedade, clica com direito, botão direito do mouse, propriedades. Vamos aqui no básico, não, aqui mesmo, né, no controle aqui, pronto. 0 a 5, tá bom, 0 a 5, aqui incremento, vamos colocar 0,1, pronto. Beleza. Agora sim, ó, o A está variando de 0 até mais 5, tá? Bom, o que mais eu vou fazer agora a fim de definir o nosso número E? Eu vou considerar o ponto de coordenadas 0 e 1. 0, vou entrar aqui com esse ponto aqui, ó. 0 e 1. Tá aqui o pontinho, ó, ponto de coordenadas 0 e 1. Além disso, vou considerar também a reta tangente ao gráfico de f aqui nesse ponto 0 e 1. Como é que a gente faz a reta tangente? Tá aqui, reta tangente, clica aqui no vermelho, clique no pontinho, olha, apareceu a reta tangente, que é da forma y igual, melhor dizendo, a reta tangente tem a equação y igual a 0,85x mais 1. Logo, o seu coeficiente angular é 0,85. Aí você observa que para cada valor de A da função exponencial A elevado a x, eu obtenho uma reta tangente, portanto, uma reta tangente diferente e, portanto, com um coeficiente angular também diferente. Ó. Se A é igual a 3,28, o coeficiente angular da reta tangente é 1,19. Tá? Vamos dar uma animada aqui para você ver? Ó. Esse aqui é o parâmetro A variando. Para cada parâmetro A da função exponencial A elevado a x, eu obtenho a equação da reta tangente e, portanto, um coeficiente angular diferente, né? Olha aí, ó. Tá bom? Bom, agora o questionamento é o seguinte, de todas essas retas, existe uma tal que o seu coeficiente angular é igual a 1. Existe uma tal que o seu coeficiente angular é igual a 1. Ou seja, ela vai ser do tipo x mais 1, né? X mais 1. Será que a gente consegue encaixar ali o 1? Vamos lá. Foi. Opa, deu, olha aí, ó. Olha aí. Então, esse número aqui é tal que a função, esse 2,73 é o valor de A da função f de x igual a elevado a x, tal que o coeficiente angular da reta tangente aqui nesse ponto de coordenadas 0 e 1 vale 1. Esse número é especial para a gente. Esse é o número E, é o nosso número E procurado, tá bom? É assim que se define o número E. O número E é o valor de A da função f de x igual a elevado a x, tal que a reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 0 e 1 tem coeficiente angular 1. Aqui, ó, tem inclinação coeficiente angular igual a 1, 2,73. Essa aproximação aqui não está muito boa, na verdade. O valor de E, que é o que está perguntando aí, o valor aproximado de E é 2,7182. 2,7182, tá? Então, isso aí, agora a gente já respondeu o item B, né? O valor aproximado de E, 2,7182. E o item C, qual a função exponencial natural? É essa aqui mesmo, f de x igual a e elevado a x. Vamos mudar esse parâmetro aqui, vamos botar E. Ó, propriedades, básico, e aqui nós vamos colocar um número E. E
Enter. Pronto, aqui, ó. Essa aqui é a função exponencial natural, tá? O e elevado a x. Observe aqui que a reta, né, essa reta aqui, é tangente ao gráfico no ponto de coordenadas 0 e 1 e tem coeficiente angular igual a 1. Tá bom, pessoal? É isso aí. Questão número 7. Na verdade, 7 a 10 está pedindo para fazer o seguinte. Faça em uma mesma tela os gráficos das funções dadas. Como esses gráficos estão relacionados? Então, vamos lá. No item 7, as funções são 2 elevado a x, e elevado a x, 5 elevado a x e 20 elevado a x. Começando, f de x igual a 2 elevado a x. É a primeira, 2 elevado a x. Tá lá. A segunda função vai ser e elevado a x. Então, g de x igual a e elevado a x. Vamos mudar a cor aqui. Vamos botar uma cor azul. Olha aí que beleza. Que mais? A seguinte é 5 elevado a x. Então, fgh de x igual a 5 elevado a x. Vou mudar a cor aqui também para... Vou botar um verde agora. Aí, ó. Que beleza. E a última função é y igual a 20 elevado a x. Então, vou botar um i de x igual a 20 elevado a x. Que cor nós vamos botar aqui agora, hein? Vamos botar um amarelo? Tá bom. Pronto. Então, o programa pediu para a gente fazer isso, né? Fazer na mesma tela gráfica os gráficos dessas 4 funções. E mais, como eles estão relacionados. Vamos ver se a gente consegue algumas relações aqui. Primeiro, todos esses gráficos aqui passam por esse ponto que tem coordenadas... Quais são as coordenadas aqui desse ponto? 0 e 1. O que isso significa? Que as funções f, g, h e i aplicado no ponto x igual a 0 tem por resultado o 1, né? O f de x, melhor dizendo, o f de 0 é igual a 1, g de 0 é igual a 1, h de 0 é igual a 1 e o i de 0 também é igual a 1. Na verdade, toda função exponencial da forma f de x igual a elevado a x, aplicada no ponto x igual a 0, ela dá 1, tá? O a elevado a x vai ser 1 se o x for 0. Que mais a gente observa? O que mais? Olha só. Observe aqui que as bases, né, que são os valores de a, estão em ordem crescente. Olha só. O valor de a aqui da função a elevado a x é 2. Aqui é e, que é o 2,7. Aqui é 5. Aqui é 20. Olha o que está acontecendo com os gráficos. Olha o gráfico em vermelho. Olha o gráfico em azul, olha o gráfico em verde, olha o gráfico em amarelo. Os gráficos, eles estão sendo expandidos na vertical. Eles são expandidos na vertical. É como se você estivesse esticando o gráfico na vertical. À medida que A aumenta, à medida que a base A aumenta, o gráfico vai expandindo na vertical. Que mais? Quando o x é muito grande, a gente observa que todas as funções tendem a mais infinito, e quando o x é muito pequeno, né, quando o x tende a menos infinito, quando você considera valores bem pequenos para x, o que eu quero dizer com bem pequenos? Menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, está se aproximando de zero aqui, tá vendo? Está se aproximando de zero. Todas elas, ó, se aproximam de zero. Ó. Tá bom? É isso aí, então, para a questão 7. A questão 8 é a mesma coisa. Vamos lá. As funções agora são e elevado a x. Então, vamos lá. F de x é igual a e elevado a x. Aí. A seguinte é e elevado a menos x. Então, vamos colocar g de x igual a e elevado. Vamos colocar um parênteses. Menos x. Já vamos mudar a cor aqui, hein? Ó, vamos botar um azul. Que beleza, que beleza. Depois, 8 elevado a x. FGH de x igual a 8 elevado a x, tá aí 8 elevado a x, vamos botar um verde. E a última função é 8 elevado a menos x, então i de x igual a 8 elevado a menos x. Vamos mudar também essa cor aqui para um amarelo, tá bom. Pronto, agora vamos às análises. Novamente, todos os gráficos passam por esse ponto que tem coordenadas 0 e 1. Então, f de 0 é igual a g de 0, que é igual a h de 0, que é igual a i de 0, que é igual a 1. Que mais? Ó,
A função f de x igual a elevado a x, ela é crescente se o a é maior do que 1. Quais são as crescentes aqui, ó? É em vermelho, tá vendo? Que é o e elevado a x. E a outra crescente é em verde, que é o 8 elevado a x. Tanto o e quanto o 8 são números maiores do que 1. É por isso que a função é crescente, tá? Função crescente. E ela vai ser decrescente se o a estiver entre 0 e 1, que é o gráfico aqui em azul de g de x igual a e elevado a menos x, e aqui o de amarelo. Aí eu tenho certeza que você está pensando assim, mas professor, olha aqui a função g de x, a base dela é o número e. O número e é um número maior do que 1, você tem toda a razão. Mas eu estou falando da função exponencial a elevado a mais x. E aqui está elevado a menos x, tá vendo? O que é o e elevado a menos x? É 1 sobre e, parênteses, elevado a x. Aí você vai observar que o 1 sobre e é um número que está variando entre 0 e 1, portanto, o gráfico, a função é decrescente, conforme está sugerindo aqui, ó, a função é decrescente. Ó. O mesmo ocorrendo aqui com i de x, também é decrescente. Tá? Então, são as relações que a gente faz. Que mais, pessoal? Tem outra relação bacana aqui para a gente observar. Fixe aí nos dois primeiros gráficos, o gráfico em vermelho e o gráfico em azul. Vermelho em azul. Olha só. Não sei se vocês lembram da seção 1.3, quando a gente falou das transformações. A única diferença entre a função f e a função g é esse menuzinho aqui, ó, que está multiplicando a variável. Qual é o papel desse menos? Não sei se você lembra disso. O papel desse menos é refletir o gráfico em torno do eixo y. Observe, se você pegar o gráfico em vermelho, tá vendo aqui? E refletir esse gráfico em torno do eixo y, você obtém o gráfico de azul. Tá vendo? Mais uma relação. O mesmo ocorrendo aqui com o h de x e o i de x. Olha para a função verde e amarelo. Se você reflete a função, o gráfico da função verde, né, em torno do eixo y, você obtém amarelo. Por quê? Olha a relação aqui, o menos x. Tá bom, pessoal? É bacana assim mesmo o negócio. Vamos lá. 9. As funções agora são 3 elevado a x. Vamos lá, vamos digitando aqui. Ó. F de x é igual a 3 elevado a x. G de x igual a 10 elevado a x. Vou mudar aqui também, né? Um azul. H de x vai ser quem aqui? O H de x é 1/3 elevado a x. Então, 1/3 elevado a x. Tá aí, ó. Vou botar aqui o verde. Gosto do verde. Esperança. E o último é 1/10 elevado a x. Então, é o i de x igual a 1/10. 1/10 elevado a x. Tá aí. Ó. Vamos botar quem aqui? O amarelo, né? Amarelo. Aí, pronto. Quais são as relações? Novamente, todos eles passam por esse ponto aqui de coordenadas 0 e 1 que nós já discutimos, né? Que mais? Novamente, aquelas funções exponenciais com base maior do que 1 são crescentes, que é o vermelho e o azul. E aquelas que têm base entre 0 e 1, que é h e i, são decrescentes, ó. O gráfico em verde e o gráfico em amarelo, né? Ó, observe que a base aqui é 1/3, é um número entre 0 e 1, e aqui é 1/10 também, um número entre 0 e 1. Agora, também tem outra relação aqui bacana, que é a seguinte. Olha para o gráfico vermelho e olha para o gráfico verde. Vermelho, tá vendo aqui? E verde. Se você pegar o gráfico em vermelho e refletir em torno do eixo y, você obtém o gráfico em verde. Pega o vermelho, reflete em torno do eixo y, você obtém o gráfico em verde. Por que isso? Pelo seguinte, observe aqui na função h de x igual a 1/3 elevado a x, esse 1/3 elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a menos x. Lembra dessa propriedade das potências? Se você inverter a base, você tem que trocar o sinal do expoente. O inverso de 1/3 é 3. Aí você troca o sinal do expoente, fica menos x.
Então, aqui o vermelho é 3 elevado a x, aqui é 3 elevado a menos x, e isso vai ao encontro daquilo que a gente discutiu na seção 1.3, as transformações. Você obtém o gráfico da função h, pegando o gráfico da função f e refletindo em torno do eixo y. O mesmo ocorrendo aqui, pessoal, com os gráficos em azul e amarelo, né? Ó, azul e amarelo, a mesma linha de raciocínio. Por fim, item 10. No item 10, vamos lá, então, f de x igual a 0,9 elevado a x, 0,9 elevado a x, você tem que entrar com 0,9, não pode escrever 0,9 não, que o programa não aceita. Depois é 0,6, a função g de x igual a 0,6 elevado a x, aí, que também já vamos mudar a cor, azul. Depois fgh de x, h de x aqui vai ser quem? 0,3, 0,3 elevado a x, aí o outro, e agora a gente coloca o verde. E por último a função i de x 0,1, i de x igual a 0,1 elevado a x. Então aí as funções, olha aí. Amarelo. Pronto. Novamente, as análises, aquela velha análise nossa, né? Todos passam aqui por esse ponto. E observe que todas as funções têm por base um número entre 0 e 1. Por isso que todas elas são decrescentes, tá? Quando o x é muito grande, elas tendem para 0. Quando o x é muito pequeno, quer dizer, quando o x tende a menos infinito, elas tendem a mais infinito. Uma outra coisa que dá para a gente observar é o seguinte: todas as bases aqui são números entre 0 e 1. Porém, quanto mais próximo de 0 a gente tiver, o gráfico fica mais inclinado, tá vendo? Ó, essa parte aqui fica mais inclinada. O gráfico fica mais esticado, vamos dizer assim, né? E quanto mais próximo de 1 a gente tiver, o gráfico tende a ser uma reta aqui, ó, tá vendo? Tende a ser uma reta, tá? Então, é isso aí, pessoal.